E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tudo aí tranquilinho onde você está nesse mundão de Deus? Tudo legal mesmo? Te agradecendo, né, mais uma vez por você estar aí assistindo o vídeo do canal Paulo Dharma. Muito obrigado mesmo por você dar essa força, dessa moral pro canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado. Agradecendo também a Deus, né, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Deus é a nossa força sempre, todos os dias. Nós sempre estamos aqui porque Deus permite, né? Sempre assim, né? Então eu te agradeço a Deus sempre, porque sem Deus nós não fazemos nada. Agradecendo você também por estar aí sempre dando essa força moral no canal Paulo Dharma. Tá aqui o meu Instagram, ó, arroba Paulo Dharma 1970. É o meu Instagram, beleza? Se você quiser entrar lá, entra lá no meu Instagram, nesse arroba Paulo Dharma 1970, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Se você quiser compartilhar também o vídeo para outras pessoas também, para as pessoas terem acesso ao canal, eu desde já estou te agradecendo, beleza? Se você quiser também ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? Beleza? Então entra lá no meu Instagram, curte, beleza? E também compartilha o vídeo aí, também, tranquilo? Valeu? A gente volta já já depois de passar aqui as iniciais do canal Paulo Dharma. A gente já vem aqui com o vídeo da pesada, tranquilo? A gente volta já já. Valeu, obrigado, tchau, tchau. E aí, legal? Voltamos? Beleza? Tranquilão? Ó, segunda parte do Teorias da Personalidade do C.S. Hall e do nome aqui do Lindsay, né? Do nosso Gardner Lindsay. Esse livro aqui que está meio derrubado, né? Esse livro aqui que a gente já fez a primeira parte, porque esse livro aqui já foi mexido pra caramba. Já foi passou em não sei quantas mãos. Esse livro é muito conceituado. Esse material sobre teoria da personalidade, muito conceituado. As pessoas me pedem bastante esse livro emprestado e ele está meio derrubado. Mas, como vimos no vídeo 1, nós tratamos, né, do Freud, na teoria psicanalítica do Freud, e também a natureza da teoria da personalidade. Nós desbravamos esse material, nós escarafunchamos essa primeira parte, esse primeiro momento, né, que a gente foi falar do Freud. O Freud é bem arroz de festa aqui do nosso canal, né? Assim como o Jung, que é o que eu pretendo dar alguma geralzinha aqui, porque o Jung também é outro arroz de festa do canal Paulo Dharma. A gente vira e mexe. Nós estamos aqui com a teoria analítica do Jung, com livros dele, não, aqui, ó, teoria da psicanálise, aqui, tá vendo? A gente está sempre aqui. O Jung é arroz de festa aqui do nosso canal, aqui, ó. Sincronicidade, tá vendo? E tem esse livro da Anísio da Silveira também, que ele não apareceu em outros vídeos, né? Tá começando a aparecer pela primeira vez aqui agora. Eu tenho ele, mas estava perdido, não estava conseguindo achar. Aí, obviamente, eu estava buscando coisas sobre o Jung. Aí eu redescobri ele na minha biblioteca. Um livro da Anísio da Silveira. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E tem esse também aqui, Personalidade, né? Uma análise de comportamento também, para vocês que se interessam do tema. Um livro muito interessante, né? O novo livro de Ludwig está bem atualizado na parte relativa à teoria comportamental. O autor acrescentou experimentos recentes, especialmente sobre o controle do comportamento de fumar, de ingerir drogas e álcool. Arrolou técnicas novas e deu novos detalhes em outras técnicas já existentes. Com as alterações introduzidas, o livro se torna mais atualizado, sobretudo na área de aplicação, de modo que os alunos poderão tirar ainda mais proveito do seu estudo. Tá vendo? Uma dica de leitura para você que gosta da área. Então vamos aqui ao nosso Jung, para o vídeo não ficar muito longo, né? Teoria analítica do Jung, aqui. É do Lindsay e do Hall, aqui, ó. Vendo? Então ele vai começar aqui falando, né? Uma personalidade forte como a de Freud, muitas vezes atrai e depois repele outras, igualmente fortes. Assim é a história da afinidade de Carl Jung com Freud e suas ideias. Jung leu a interpretação dos sonhos de Freud logo depois de publicada e continuou acrescentando dados para comprovar algumas afirmações de Freud. Em 1906, iniciou-se uma correspondência regular entre Freud e Jung, que nós também já passamos aqui, né? Tanto do Freud quanto do Jung, nós já fizemos vídeo, tem no canal, procura, vale muito a pena. E no ano seguinte, 1907, Jung fez sua primeira visita a Freud em Viena. A admiração de um pelo outro era enorme e Freud decidiu que Jung seria seu sucessor. Quando a Associação Internacional de Psicanálise foi fundada em 1910, Jung tornou-se seu primeiro presidente, posição que manteve até 14. Em 1909,
Freud e Jung viajaram juntos para a Clark University em Worcester, Massachusetts. Ambos foram convidados a realizar uma série de palestras na celebração do 20º aniversário da fundação da universidade. 3 anos depois, no entanto, a amizade pessoal entre Freud e Jung começou a arrefecer, até que finalmente, no início de 1913, puseram fim à correspondência pessoal e poucos meses depois a profissional. Em abril de 14, Jung renunciou à presidência da associação e em agosto de 14 demitiu-se como membro. O rompimento foi então completo. Freud e Jung nunca mais se viram. A respeito da associação de Freud com Jung, das razões do rompimento de um com o outro, ver segundo Freud, né, 35, 38, o Jones em 55, o próprio Jung em 16 e o Egbert em 1942, que falam a respeito. Nós já trabalhamos aqui, como eu disse, as correspondências dos dois, né, tem no canal. Correspondências entre Freud e Jung, para você. Tem materiais aqui, como eu já disse no vídeo anterior, né, só de livros do Freud. O canal ele tá bem abastecido de materiais que você pode aí pegar as resenhas, pegar também os resumos também de alguns livros também, beleza? Ó, embora as causas do rompimento da antiga amizade tenham sido complexas e mais que decisivas, envolvendo tanto incompatibilidades pessoais como intelectuais, uma razão importante foi a rejeição de Jung ao pansexualismo de Freud. A razão imediata foi que Freud identificou seu método com sua teoria sexual, o que eu considerei inadmissível, o Jung falando aqui em 1954. Jung continuou então elaborando sua própria teoria psicanalítica e seu próprio método de psicoterapia, que se tornou conhecido como psicologia analítica, cujas linhas mestras haviam sido lançadas antes de ter encontrado Freud e nas quais trabalhou intensamente durante o período de sua associação com Freud. O Jung falou sobre isso em 1915. Tá? Antes de discutir as características distintas da posição de Jung, recordemos geralmente alguns aspectos de sua vida. Jung nasceu em Keswil, uma cidade junto ao lago Constance, no cantão de Turgan, na Suíça, a 26 de julho de 1875, e cresceu em Basileia. Seu pai era um pastor da Igreja Reformada Suíça. Jung ingressou na Universidade da Basileia com a intenção de tornar-se filósofo clássico e, se possível, arqueólogo, mas consta que um sonho despertou seu interesse pelo estudo das ciências naturais e, portanto, incidentalmente pela medicina. Depois de obter seu diploma médico na Universidade de Basileia, tornou-se assistente no Burgosli Mental Hospital, Zurique, da Clínica Psiquiátrica de Zurique, abraçando a carreira psiquiátrica. Foi assistente e depois colaborador de Eugene Bleuer, o psiquiatra eminente que desenvolveu o conceito de esquizofrenia, inclusive com a própria criador da própria palavra esquizofrenia, né? E estudou pouco tempo com Pierre Janet, aluno e sucessor de Charcot em Paris. Em 1909, abandonou seu trabalho em Burgosli e em 1913 a cátedra de psiquiatria na Universidade de Zurique, com a finalidade de dedicar tempo integral à clínica particular, ao estudo, à pesquisa, a viagens e a escrever. Durante muitos anos dirigiu um seminário em inglês para estudantes ingleses e, após sua renúncia ao ensino ativo, fundou um instituto de pesquisa em Zurique. Em 1944, uma cadeira de psicologia médica foi fundada especialmente por Jung na Universidade de Basileia, mas devido à sua saúde deficiente, ocupou essa cadeira por apenas 1 ano. Durante muitos anos ainda continuou em Zurique, cercado de sua numerosa família, pesquisando, escrevendo e examinando pacientes. Tudo isso é material biográfico, né, do Jung, que está nos diversos livros e diversas biografias também. E como eu falei também, nas cartas que o Jung escreveu durante toda a vida. Não só trocou correspondências até cerca de 1912 com Freud, mas as trocas de correspondência dele praticamente foram até morrer em 1961. Jung é conhecido como um dos maiores pensadores do século XX, né? E durante meio século devotou-se com grande energia e originalidade de propósito a analisar os processos profundos da personalidade humana. Na 9ª década de sua vida, Jung continuou trabalhando e escrevendo. Suas obras são volumosas e a extensão de sua influência é incalculável. É conhecido não somente por psicólogos e psiquiatras, mas também por pessoas cultas de todos os tipos.
Muitas honrarias lhe foram dispensadas, entre elas o grau honorário da Universidade de Harvard e da Universidade de Oxford. Tem sido bastante lido nos Estados Unidos, né? Muito lido nos Estados Unidos, possuindo muitos seguidores e admiradores nesse país. Depois de Freud, Jung pode ser considerado o psicólogo moderno mais em evidência, é o que é mais falado, um dos mais falados, depois do Freud, naturalmente, que o Freud nesse quesito ele é insuperável, né? Para quem gosta, para quem não gosta. Detratores e pessoas que vivem elogiando são os dois mais conhecidos, mais falados do mundo. Depois deles, eu não sei de outro. Embora a teoria da personalidade de Jung seja usualmente identificada como uma teoria psicanalítica, devido à ênfase que dá ao processo inconsciente, difere da teoria da personalidade de Freud em alguns aspectos importantes. Talvez o aspecto mais importante e característico da posição de Jung seja o de combinar teleologia com causalidade. O comportamento humano é condicionado não somente pela sua história individual e racial, a causalidade, mas também pelos seus alvos e aspirações, teleologia. O passado como realidade e o futuro como potencialidade dirigem o comportamento presente. O ponto de vista de Jung sobre a personalidade é prospectivo, no sentido em que pensa na futura linha de desenvolvimento do indivíduo, e retrospectivo no sentido em que toma em consideração o passado. Parafraseando Jung, o indivíduo vive por alvos assim como por causas. Esta insistência sobre o papel do destino no desenvolvimento humano coloca Jung nitidamente afastado de Freud. Para Freud, há somente uma repetição incessante dos temas intuitivos até que a morte intervenha. Para Jung, há um processo constante, muitas vezes criador, uma busca de integração e complementação e uma aspiração ao renascimento. Quer dizer, o Jung acredita muito na busca de sentido também do ser humano, né? Que o sentido, o homem tem que ter algo a realizar, algo a fazer, e isso vem do passado também do ser humano, também vem da história do ser humano no passado. Justamente por desenvolver a psicologia analítica, né, a teoria analítica, né, da personalidade, ele é muito procurado para quem mexe muito com astrologia também, o ocultismo, né, a astrologia. Ele é um indivíduo que planou bastante dentro desse processo, porque ele não ficava, como diz aqui no texto, né, ele não ficou preso a um quadrado, a uma caixinha, entendeu? Tá vendo? Aqui com o prefácio do Jung, ó. I Ching, prefácio do Carl Gustav Jung, vendo? Ele era um buscador, aqui, ó. Jung e o tarô, olha aqui, ó. Sally Nichols, que era uma das assistentes do próprio Jung. Então como ele não ficava preso a caixinha, como o Freud, a teoria da personalidade é a questão da sexualidade, ficar preso nesse emaranhado. O Jung ele se abriu para outras vertentes, entendeu? Não ficou na ideia, preso à ideia do ateísmo, à ideia cientificista somente. Ele se abriu para outros aspectos que, assim, para muita gente, a própria psicologia, a crítica é feroz ao material do Jung, justamente por ele trabalhar com metafísica, vou dizer assim, né? Com a metafísica. Que não inclusive também com as religiões também, né? Com as religiões, o próprio cristianismo, ele se abriu para esse leque de possibilidades, o budismo e por aí vai. Aqui, ó. Jung vê a personalidade como um produto e como um depositário do passado ancestral. O homem moderno foi concebido e moldado em sua forma presente pelas experiências acumuladas através de gerações passadas. Ó. Nesse livro da Liz Greene, isso fica muito as teias do destino, né? Recuando até origens obscuras e desconhecidas do homem como espécie distinta. Os fundamentos da personalidade são arcaicos, primitivos, inatos, inconscientes e provavelmente universais. Freud acentua a origem infantil da personalidade, enquanto Jung dá ênfase às origens raciais da personalidade. O homem nasceu com muitas predisposições que lhe foram legadas
pelos ancestrais. Essas predisposições dirigem sua conduta e determinam em parte aquilo de que ele tomará consciência e a que responderá em seu próprio mundo de experiências. Em outras palavras, há uma personalidade coletiva racialmente pré-formada que atua seletivamente no mundo da experiência e é modificada e elaborada pelas experiências que tem. Uma personalidade individual é o resultado da interação de forças externas e internas. Esse respeito enorme pelo passado racial do homem, sua relação com o homem de hoje, mostra que Jung, mais do que qualquer outro psicólogo, procurou conhecer através da história da humanidade sua origem racial e a evolução da personalidade. Em suas pesquisas sobre a origem e o desenvolvimento da personalidade humana, estudou mitologias, religião, símbolos e rituais antigos, costumes e crenças dos povos primitivos, assim como sonhos, visões, sintomas neuróticos, alucinações de psicóticos, que aqui no próprio livro da Anísia da Silveira, né, ela vai tratar exatamente também desse ponto, também, que ela trabalhava com pessoas com deficiência mental nos hospitais, nas clínicas, nos ambulatórios, nos hospitais onde as pessoas com deficiência mental ficavam lá, né, naquele período dos anos 40, anos 50. Seu saber e erudição, assim como a largueza de vista e a profundidade do conhecimento, não foram ainda sobrepujados pelos psicólogos atuais na visão aqui do Gardner, Lindsay e do C.S. Hall, né? Do Calvin S. Hall, eles batem palma para o Jung, assim. Eu sei que a grande maioria dos autores, né, o Mircea Eliade, tendem a ver o Jung assim como um psicólogo, como um psiquiatra, como um terapeuta acima do normal, né? Assim, aí vamos agora tratar a estrutura da personalidade. A personalidade total, ou psique, como é chamado por Jung, consiste em vários sistemas isolados, mas que atuam uns sobre os outros. Os principais são o ego, o inconsciente individual e seus complexos, o inconsciente coletivo e seus arquétipos, a persona, a ânima e o animus, e a sombra. A esses sistemas interdependentes acrescentou as atitudes de introversão e extroversão e as funções do pensamento, do sentimento, da sensação e da intuição. Finalmente, ao self, que é personalidade plenamente desenvolvida e unificada. Eu recomendo aqui, porque eu não estou com esse livro na mão, né? Os tipos psicológicos, vou deixar até a capa dele aqui, vou deixar aqui junto com a da Anísia da Silveira aqui, eu vou colocar a imagem, né, sobre esse livro da Anísia da Silveira. Se eu esquecer, me cobre. É Os Tipos Psicológicos, um livro que eu li, extraordinário, que você que é um estudante da área de psicologia e também é curioso da psicanálise e da teoria analítica do Jung, é um livro que você tem que buscar para você ler e estudar. Tipos psicológicos, vou deixar a fotinha bem aqui, tá? Bem aqui, para você consultar aí no Google, você pesquisar, que vale muito a pena. Aqui, ó, o ego. O ego é a mente consciente. É constituído por percepções, memórias, pensamentos e sentimentos conscientes. O ego é responsável por nossos sentimentos de identidade e continuidade e, do ponto de vista da própria pessoa, é encarado como sendo o centro da personalidade. O inconsciente individual. O inconsciente é uma região adjacente ao ego. Consiste de experiências que foram reprimidas, suprimidas, esquecidas ou ignoradas e de experiências inicialmente muito fracas para impressionar conscientemente o indivíduo. Os conteúdos do inconsciente individual, assim a semelhança do material pré-consciente de Freud, são acessíveis à consciência e há muitas permutas entre o inconsciente individual e o ego. Complexos. O complexo é um grupo organizado ou uma constelação de sentimentos, pensamentos, percepções e memórias que existem no inconsciente individual. Ele tem um núcleo que age como uma espécie de magneto, atraindo ou fazendo girar em torno de si várias experiências. Aí vai aqui colocar um exemplo, né, que é o complexo maternal. O núcleo procede em parte das experiências raciais com mães e em parte da experiência da criança com sua mãe. Ideias, sentimentos e memórias relacionadas à mãe são atraídas para o núcleo e formam um complexo. Quanto mais possante for a força que emana do núcleo, mais experiências atrairá para si.
Aí nós vamos chegar aqui num dos temas mais falados do Jung, né, que é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo parece ser o depósito de traços de memória herdados do passado ancestral do homem. Um passado que inclui não somente a história racial do homem e de uma espécie separada, mas também seus ancestrais pré-humanos e animais. O inconsciente coletivo é o resíduo psíquico do desenvolvimento evolutivo do homem. Um resíduo que se acumulou em consequência de experiências repetidas durante várias gerações. É quase inteiramente destacado de qualquer coisa individual e é aparentemente universal, está aí geral. Ele foi fazer experiências, né? Viajou para vários cantões do planeta para colocar para provar a teoria, né, do inconsciente coletivo, e ele começou a ver que entre tribos indígenas, onde ele ia, isso existia em todas as localidades, em todos os cantos onde o ser humano estivesse, estava espalhado. Memórias ou representações sociais não são herdadas como tais. O que herdamos é a possibilidade de reviver experiências das gerações passadas. São predisposições que nos põem em situação de reagir para com o mundo de um modo seletivo. Essas predisposições são projetadas no mundo. Por exemplo, já que os seres humanos sempre tiveram mãe, cada criança nasce com a predisposição para perceber a mãe e reagir frente a ela. O conhecimento da mãe adquirido individualmente é a realização de uma potencialidade herdada que foi construída no cérebro humano pelas experiências passadas da raça. Assim, 3 dimensões e desenvolve essa capacidade. Assim como o homem nasce com a capacidade de ver o mundo em 3 dimensões e desenvolve essa capacidade através de experiências de treino, de igual modo nasce com muitas predisposições para pensar, agir, sentir e perceber, né, de acordo com padrões e conteúdos definidos que se concretizam através de experiências individuais. O homem é predisposto a ter medo do escuro ou de cobras porque se presume que os primitivos encontraram muitos perigos no escuro e foram vítimas de cobras venenosas. Esses medos latentes podem não se desenvolver no homem moderno, a não ser que seja premido por experiências específicas. Nós fomos ao longo do tempo perdendo muitas das coisas que o chamado homem primitivo, né, como comumente se diz, ele tinha. O homem primitivo, ele se defendia. Já o homem moderno, ele tende a temer, né, a própria sombra. O escuro, ele tem medo de coisas das quais ele não consegue entender, não consegue compreender. O inconsciente coletivo é o alicerce racial herdado de toda a estrutura da personalidade. Sobre ele estão erigidos o ego, o inconsciente individual e todas as outras aquisições individuais. Tudo aquilo que uma pessoa aprende como resultado de experiências é influenciado substancialmente pelo inconsciente coletivo, que exerce uma ação orientadora ou seletiva sobre o comportamento da pessoa desde o início da vida. A forma do mundo, diz o Jung, né, no qual ela nasce, já é inata nela como imagem virtual. Jung, 1953. Nossa experiência do mundo está moldada em larga escala pelo inconsciente coletivo, embora não completamente, pois se assim fosse, não poderia haver variação e desenvolvimento. As duas regiões inconscientes da mente, a individual e a coletiva, podem ser de grande auxílio para o homem. Ele, o inconsciente, contém possibilidades que são impedidas de penetrar na mente consciente porque tem à sua disposição todos os conteúdos subliminais, todas aquelas coisas que foram esquecidas ou desprezadas, como também a sabedoria e a experiência de séculos incontáveis que repousam em seus órgãos arquetípicos. Jung, 1953. De outro lado, a sabedoria do inconsciente é ignorada pelo ego. O inconsciente pode romper o processo racional consciente, apoderando-se fortemente dele e distorcendo-o. Sintomas, fobias, ilusões e outras manifestações irracionais resultam de processos inconscientes negligenciados. Agora vamos para os arquétipos, né? Os componentes estruturais do inconsciente coletivo são chamados por vários nomes: arquétipos, dominantes, imagens primordiais, imagos, imagens mitológicas e padrões de comportamento.
Um arquétipo é uma forma de pensamento universal, uma ideia, né, que contém uma grande parte de emoções, de emoção. Essa forma de pensamento cria imagens ou visões que correspondem na vida normal de vigília a alguns aspectos da situação consciente. Em outras palavras, o bebê herda uma concepção pré-formada de uma mãe genérica que determina em parte como perceberá sua mãe. A percepção do bebê é também influenciada pela natureza da mãe e pelas experiências infantis com ela. Assim, a experiência do bebê é o produto conjugado, de um lado, de uma predisposição interna para perceber o mundo de um certo modo, e de outro, da natureza real desse mundo. O arquétipo é um produto de experiências da raça com o mundo, e essas experiências, em grande parte, são as mesmas para qualquer indivíduo, vivendo em qualquer época e em qualquer parte. Como se origina um arquétipo? É um depósito permanente de uma experiência que foi constantemente repetida durante muitas gerações. Segundo Jung, isso vem sendo elaborado desde que o ser humano saiu do Jardim do Éden, e aquilo vem se formando, vem se remontando, né, ao longo do tempo, pelas experiências que o ser humano tem ao longo dos tempos, ao longo de todos os séculos. De modo semelhante, o homem esteve exposto através de sua existência em inumeráveis ocasiões às grandes forças naturais, terremotos, tempestades, inundações, furacões, relâmpagos, incêndios nas florestas e assim por diante. Dessas experiências desenvolveu-se um arquétipo de energia, uma predisposição para perceber, ficar fascinado pelo poder, um desejo de criar um poder de controle. O prazer que a criança tem em brincar com fogo, a atração do adolescente pelos carros de alta velocidade, o interesse obsessivo do adulto em libertar as energias cultas nos átomos, tem suas raízes no arquétipo da energia. O homem é impelido por esse arquétipo a procurar novas fontes de energia. Aí o Jung, né, vai continuar, né? Os arquétipos podem então se penetrar na consciência por meio dessas experiências associadas. Mitos, sonhos, visões, rituais, sintomas neuróticos e psicóticos e trabalhos de arte, né? Eu vou pegar aqui de novo o livro da Anísio da Silveira. Trabalhos de arte psicótico, trabalho de arte contém uma grande soma de material arquetípico e constituem a melhor fonte de conhecimentos em relação aos arquétipos. Jung e seus colaboradores realizaram uma quantidade prodigiosa de trabalho acerca das representações arquetípicas, dos mitos e sonhos. Quer dizer, todos esses livros, eles geralmente contêm trabalho também dos colaboradores do Jung, né? O Jung ele teve uma renca, para dizer assim, né, de pessoas que levaram o seu conhecimento adiante, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui a própria foto da Anísio da Silveira aqui no jornal, ó. Aqui. Uma das grandes colaboradoras do Jung, né? Uma das grandes colaboradoras brasileiras, né? Brasileiras. A persona. A persona é a máscara usada pelo indivíduo em resposta às solicitações da convenção e da tradição sociais e às suas próprias necessidades arquetípicas internas. É o papel que a sociedade lhe atribui, a parte que a sociedade espera que ele represente na vida. O propósito da máscara é produzir uma impressão definida nos outros e muitas vezes, embora não obrigatoriamente simula a natureza real do indivíduo. A persona é a personalidade pública, aqueles aspectos que ostentamos ao mundo ou que a opinião pública fixa no indivíduo em oposição à personalidade privada que existe por trás da fachada social. É o que nós temos, né? O que nós aparentemos muitas vezes para que o outro veja. O que nós colocamos para que o outro enxergue, né? É como os outros nos enxergam também muitas vezes. Deixa eu ver aqui, ó. Se o ego se identifica com a persona, como frequentemente o faz, o indivíduo torna-se mais consciente da parte que está representando do que de seus sentimentos genuínos. Torna-se alienado de si mesmo e toda a sua personalidade toma um aspecto superficial ou bidimensional. Ele torna-se a mera aparência de um homem, um reflexo da sociedade, em vez de um ser humano autônomo. Isso tem muito nas personalidades, né? As chamadas ditas personalidades, pessoas que buscam a fama, né? Eles não são assim, eles não têm uma personalidade estruturada
individual, eles têm uma figura pública, aquilo que eles colocam para que os outros vejam. E cria-se um mito em torno desse indivíduo. Muitas vezes a própria caricatura, ele acaba se tornando uma própria caricatura também disso, né? Dessa persona da qual ele montou, um artista de cinema, por exemplo. O núcleo do qual se desenvolve a persona é um arquétipo. Como todos os outros, origina-se de experiência da raça. Nesse caso, as experiências consistem de interações sociais, nas quais a afirmação de um papel social serviu ao homem para um fim através de sua história como animal social. Como eu falei, a criação. Ele se montou a respeito, ele se montou em cima disso, desse processo. Outro aspecto muito interessante da teoria da personalidade analítica do Jung também é a ânima e o ânimos, né? Também outro muito conhecido, né? É geralmente reconhecido e aceito que o homem é essencialmente um animal bissexual. Eu particularmente não concordo, tudo bem. No plano fisiológico, o macho e a fêmea produzem ambos os hormônios sexuais masculinos e femininos. No plano psicológico, encontra-se em ambos os sexos características masculinas e femininas. Aí ele vai dizer que a homossexualidade é apenas uma das condições, talvez a mais óbvia de todas, que deu origem à concepção da bissexualidade humana. Isso aqui na visão do Jung, tá? O Jung atribui a arquétipos o lado feminino da personalidade do homem e o lado masculino da personalidade da mulher. O arquétipo feminino no homem é chamado de ânima. O arquétipo masculino na mulher, ânimos. Esses arquétipos, embora possam ser condicionados pelos cromossomas e glândulas sexuais, são produto de experiências raciais do homem com a mulher e da mulher com o homem. Em outras palavras, vivendo com mulheres através do tempo, o homem adquiriu características femininas. Vivendo com o homem, a mulher tornou-se masculinizada. Quer dizer, isso aqui tudo faz parte da teoria analítica do Jung, da personalidade, tá, gente? Eu não preciso concordar. Não preciso concordar. Assim, não há nenhum problema de eu não concordar com o que está aqui. É a visão do Jung, beleza? Tá? Os arquétipos, além de levar o sexo a revelar características do sexo oposto, atuam como imagens coletivas que ajudam cada sexo a compreender os membros do sexo oposto. O homem apreende a natureza da mulher em virtude de sua anima, e a mulher a natureza masculina em virtude de seu ânimos. Mas a anima ou ânima e o ânimos podem também induzir a incompreensões e discórdias se a imagem arquetípica é projetada sem consideração pelo caráter real do parceiro. Aquilo que a gente tinha falado da persona, né? Se eu não sei qual é a personalidade real do indivíduo, se eu não... geralmente, quando, nos relacionamentos é muito comum, né? Nós nos apaixonamos pelo exterior do indivíduo. Quando convivemos com esse indivíduo, a gente vai passar a conhecer, aí a gente vai ver se combina conosco ou não. Aí onde surgem as brigas, as confusões. Mas a ânima e o ânimos podem também induzir a incompreensões e discórdia se a imagem arquetípica é projetada sem consideração pelo caráter real do parceiro. Como eu falei, um homem tenta identificar sua imagem idealizada de mulher com uma mulher real, mas se não levar em conta as discrepâncias entre o ideal e o real, pode sofrer um amargo desapontamento quando perceber que as duas não são idênticas. Deve haver um compromisso entre as necessidades do inconsciente coletivo e as realidades do mundo externo, a fim de que o indivíduo se ajuste razoavelmente bem. Aí ele vai falar aqui sobre a sombra, né? O arquétipo da sombra é formado pelos instintos animais que o homem herdou, né, no passado. Vai também falar do self, né? Que é o... Jung considerou o self como equivalente à psique ou personalidade total. Entretanto, quando ele começou a explorar os fundamentos raciais da personalidade e descobriu os arquétipos, encontrou um que representava a luta do homem pela unidade. Wilhelm Jung, tá aqui, ó do Xing, Wilhelm Jung. Esses arquétipos expressam-se através de vários símbolos, sendo o principal deles a mandala ou círculo mágico. Em seu livro Psicologia e Alquimia, vou ver se vai entrar aqui, né? Vou deixar aqui do lado do Xing, né? Ver se vai entrar aqui. Psicologia e Alquimia, Jung desenvolve uma psicologia da totalidade baseada no símbolo da mandala. Deixa eu ver se aqui tem aqui a mandala aqui. Acho que aqui não vai ter. Mas de qualquer forma fica isso, a mandala. O principal conceito dessa psicologia de unidade total é o self,
O self é o ponto central da personalidade em torno do qual todos os outros sistemas se organizam, formando constelações. Ele sustenta a unidade desse sistema e fornece unidade, equilíbrio e estabilidade à personalidade. Se imaginarmos a mente consciente tendo o ego como centro, opondo-se ao inconsciente, e se nós agora acrescentarmos à nossa imagem mental o processo de assimilar o inconsciente, podemos julgar essa assimilação como um tipo de aproximação entre consciente e inconsciente, onde o centro total da personalidade não mais coincide com o ego, mas com esse ponto, a meio caminho entre o consciente e inconsciente. Esse será um novo equilíbrio, um novo centro da personalidade total, um centro virtual que, tomando em conta sua posição focal entre consciente e consciente, assegura para a personalidade um alicerce novo e mais sólido. Jung, 1953. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma mandala aqui. Deixa eu ver se nesses meus livros aqui eu tenho alguma mandala aqui. Nesse aqui da astrologia provavelmente tem. Aqui ó, a mandala. A mandala seria basicamente isso aqui, ó. Aqui ó. Uma mandala. Que é exatamente um mapa astrológico, né? Pode dizer assim também, um símbolo, né? Tá vendo? Uma espécie de mandala aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Como exemplo aqui, né? Ai. Deixa eu ver aqui. Parece que não vai ter. Mas de qualquer forma eu botei aqui o símbolo, né? Ó, o redondo, o símbolo da mandala. O self é o alvo da vida, um alvo pelo qual as pessoas sempre lutam, mas raramente o atingem. Como todos os arquétipos, motiva o comportamento do homem e faz com que ele procure a integração, especialmente pelos caminhos fornecidos pela religião. As verdadeiras experiências religiosas são as que mais se aproximam da natureza do self. E as figuras de Cristo e Buda são as mais altas expressões do arquétipo do self. Não é surpreendente constatar que Jung descobriu o self em seus estudos e observações acerca das religiões orientais. Nas quais o esforço pela unidade e identidade com o mundo através das várias práticas ritualísticas, como a yoga, é mais adiantado do que nas religiões ocidentais, segundo o Jung, né? Segundo Jung. Ó, tem as atitudes, né? Atitude de extroversão e atitude de introversão, como eu falei dos tipos psicológicos, né? Que isso está nos livros, né? As funções, as 4 funções psicológicas fundamentais são pensamento, sentimento, sensação e intuição, que ele vai destrinchar cada um desses, né? Cada um dessas funções, né? Dentro desse universo, né? da psicologia junguiana. Ações recíprocas entre o sistema da personalidade, como isso vai ser ajudado, como isso vai ser montado, né? Como o ser humano ele vai caminhar dentro dessa estrutura toda. A dinâmica da personalidade, Jung concebe a personalidade ou psique como sendo um sistema de energias parcialmente fechado. Não completamente fechado, porque a energia de fontes externas deve ser acrescentada ao sistema. Por exemplo, o ato de comer, e a energia também é subtraída do sistema, por exemplo, quando a pessoa realiza trabalho muscular. Tem energia psíquica, vai explicar, né? A energia pela qual o trabalho da personalidade é realizado é chamada de energia psíquica. A energia psíquica é uma manifestação da energia da vida, que é a energia do organismo como sistema biológico. A energia psíquica origina-se da mesma maneira que toda energia vital, notadamente do processo metabólico do corpo. O termo de Jung para energia da vida é libido, mas ele também usa libido alternadamente como energia psíquica. Aí ele vai falar dos valores psíquicos, vai falar dos complexos, né, o poder de constelação de um complexo. O poder de constelação de um complexo consiste do número de grupos de itens que são levados a associar-se pelo elemento nuclear do complexo. Portanto, quando alguém tem um forte complexo patriótico, isso significa que o núcleo amor à pátria produzirá constelações de experiências em torno dele. Tal constelação pode constituir-se de acontecimentos importantes na história da própria nação, enquanto outras pode ser um sentimento para com os líderes e heróis nacionais. Uma pessoa bastante patriota está predisposta a acomodar qualquer nova experiência em uma das constelações associadas com o patriotismo. Um indivíduo que tem um forte complexo materno tenderá a introduzir sua mãe ou alguma coisa associada com sua mãe em qualquer conversa.
quer seja isso apropriado ou não. Preferirá histórias ou fitas de cinema nas quais a mãe desempenha um papel proeminente. Dará muita importância ao Dia das Mães e a outras ocasiões nas quais pode honrar sua mãe. Tenderá a imitar sua mãe, adotando suas preferências e interesses, e se sentirá atraído por suas amigas e companheiras. Terá preferência por mulheres mais velhas. Aqui no caso, ele nem coloca aqui a questão do homossexualismo, né? Quando o homossexual ele tem muita aproximação com a mãe. Ele tem problemas de relacionamento no exterior e ele tende a colocar a mãe no plano principal da existência dele. Entendeu? Ele não fala aqui disso, mas é algo que eu já observei, né? Faz parte das minhas observações com relação à questão do homossexualismo. Beleza? Ó, vai falar aqui do princípio da equivalência. Vai falar da personalidade total, né? A relação ao funcionamento da personalidade total. O princípio da equivalência afirma que se a energia é removida de um sistema, por exemplo, o ego aparecerá em outro sistema, talvez a persona. Princípio da entropia, ou segunda lei da termodinâmica, que afirma com efeito que quando dois corpos de diferentes, que ciência, né? De diferentes temperaturas são colocados em contato um com o outro, o calor passará do corpo quente para o frio. O objeto mais quente perde energia térmica para o mais frio, até que os dois objetos tenham a mesma temperatura. O princípio da entropia, adaptado por Jung para descrever a dinâmica da personalidade, afirma que a distribuição de energia no psiquismo procura equilíbrio ou harmonia, o self. Quer dizer, é como se eu tirasse algo de outro, né? A energia de outro, de alguma forma, um conhecimento que o outro tem. Se eu julgar que aquilo é interessante para mim, eu vou, como se fosse uma espécie de sugar a energia do outro. A energia que o outro tem, aquele conhecimento que o outro tem, eu vou acabar colocando, ele vai acabar fazendo parte da minha existência também, da minha persona. Ó, portanto, quando Jung afirma que a realização do self é o objetivo do desenvolvimento psíquico, ele quer dizer, entre outras coisas, que a dinâmica da personalidade procurará um perfeito equilíbrio de forças. O fluxo de energia de um centro de alto potencial para um outro de baixo potencial é um princípio básico que governa a distribuição de energia entre os sistemas da personalidade, como eu tinha falado. A operação desse princípio significa que um sistema fraco se esforça em melhorar seu padrão às expensas de um sistema forte e assim fazendo cria tensão na personalidade, quer dizer, eu extraio do outro, né? Eu extraio do outro aquilo que o outro tem, a energia que o outro tem, o conhecimento que o outro tem. Aqui, ó, desenvolvimento da personalidade. Jung acredita que o homem está constantemente progredindo ou tentando progredir de um estágio de desenvolvimento menor para outro mais completo. Ele acredita também que a natureza humana, como espécie, está constantemente desenvolvendo formas ainda mais diferenciadas de existência. Cada redução, cada desvio do curso estabelecido para o desenvolvimento da civilização só faz transformar o ser humano em um animal estropiado. Jung, 1916. Qual é o alvo do desenvolvimento? Para que então, para que estão o homem e a humanidade se esforçando? O alvo final pode ser resumido na expressão realização do self. A realização do self significa a mais ampla e a mais completa diferenciação e a combinação harmoniosa entre todos os aspectos da personalidade do homem. Significa que a psique desenvolve um novo centro, o self, que toma o lugar do antigo centro, o ego. Tudo na evolução, como se manifesta no desenvolvimento psíquico, desde os organismos primitivos até o aparecimento do homem, é uma demonstração de progresso. O progresso não parou com a criação do homem. Criação do homem aqui, ó. Como o homem representa um avanço sobre as outras espécies de animais, assim o homem civilizado representa um aperfeiçoamento do homem primitivo. Mesmo o homem civilizado ainda tem que caminhar muito até que atinja o fim da sua jornada evolutiva. É o futuro do homem que Jung acha tão interessante e desafiador e acerca do qual tem muito a dizer em seus extensos escritos. Isso aqui está baseado no que ele escreveu em 1950, por volta de 1954. Ó, causalidade versus teologia, teleologia. A ideia de um alvo que guia o destino do homem é essencialmente uma explanação teleológica ou finalista. O ponto de vista teleológico explica o presente em termos de futuro. De acordo com esse ponto de vista,
a personalidade é compreendida em termos de seu destino e não de sua origem. Do outro lado, o presente pode ser explicado pelo seu passado. Este é o ponto de vista da causalidade, que assegura que os acontecimentos presentes são as consequências ou efeitos, né? São os efeitos de condições ou causas precedentes. Olhamos o passado do homem com o fito de avaliar seu comportamento presente. Jung sustenta que ambas as posições são necessárias em psicologia, se procurarmos uma completa compreensão da personalidade. Jung, 1916 e 1948. O presente não é apenas determinado pelo passado, a causalidade, mas também pelo futuro, teleologia. No seu esforço de compreensão, o psicólogo tem que ter duas faces. Com uma, olha o passado, esse aqui é o Janus, né? Com uma, o deus Janus grego. Com uma, olha o passado, e com a outra, o futuro do homem. As duas personalidades combinadas dão um quadro completo do homem. De um lado, ela, a mente, oferece um quadro do patrimônio do passado, e de outro, um quadro do conhecimento criador de tudo que está para vir, na medida em que a psique cria seu próprio futuro. Jung, 1916. Jung admite que a causalidade e a teleologia são modos arbitrários de pensar, empregados pelos cientistas a fim de ordenar a compreensão de fenômenos naturais. E compreender os fenômenos naturais. A causalidade e a teleologia mesmo não são encontradas na natureza. Jung mostra que uma atitude puramente causal parece produzir resignação e desespero no homem, pois do ponto de vista da causalidade ele é prisioneiro de seu passado. Não pode desfazer o que já está feito. A atitude finalista, de outro lado, dá ao homem um sentimento de esperança e alguma coisa pela qual viver. A psicologia de Jung é essencialmente otimista. Como eu falei, otimista. Vai buscar também na hereditariedade, progressão e regressão. Vai falar do processo da individuação, da sublimação, repressão, a função transcendente. Vai dar simbolização, símbolos, né? O Jung trabalhou muito com símbolos. Aqui, ó. Um símbolo na psicologia de Jung tem duas funções principais. De um lado, representa uma tentativa para satisfazer o impulso instintivo que foi frustrado. De outro lado, é uma personificação do material arquetípico. O desenvolvimento da dança como uma forma de arte é um exemplo de uma tentativa para satisfazer simbolicamente um impulso frustrado, tal como o impulso sexual. A representação simbólica de uma atividade instintiva nunca pode ser inteiramente satisfatória, pois não atinge o objeto real nem descarrega toda a libido. A dança não substitui completamente as mais diretas formas da expressão sexual. Consequentemente, estão sendo sempre procuradas outras simbolizações mais adequadas dos instintos frustrados. Jung acredita que a descoberta de melhores símbolos, isso é, símbolos que descarreguem mais energia e reduzam mais tensão, possibilita a civilização alcançar níveis culturais cada vez mais altos. Entretanto, um símbolo também desempenha o papel de uma resistência a um impulso, enquanto a energia está sendo drenada por um símbolo. Não pode ser usada para descarga impulsiva. Quando dançamos, por exemplo, não nos estamos comprometendo como numa atividade sexual direta. Desse ponto de vista, o símbolo é o mesmo que sublimação, é uma transmutação da libido. Jung retorna frequentemente à discussão do simbolismo em seus escritos, tendo feito dela o tema de alguns de seus livros mais importantes, 16, 17, 25, 28, 33, 38, 39 e 53. Tudo abarcado, todo o material que ele escreveu durante esse processo, nessas datas aqui que eu dei. A essência da teoria do simbolismo de Jung é encontrada nessa citação. Abre aspas. O símbolo não é uma indicação disfarçada de alguma coisa geralmente conhecida, mas um empenho em elucidar por analogia aquilo que está ainda completamente desconhecido e apenas em processo de formação. Quer dizer, você tem um símbolo, mas muitas vezes nós desconhecemos o símbolo, né? Nós temos por exemplo, nós temos um símbolo, mas nós ainda não conhecemos ele na real, entendeu? Os símbolos eles estão por toda parte, mas o ser humano ele muitas vezes ele não sabe, e a história do passado para o presente, da história do passado e do presente, muitas coisas se perderam nesse meio, entendeu? Por exemplo, a cruz de Cristo é um símbolo. É um símbolo que já tem mais de 2000 anos. É um símbolo.
Os dois aspectos de um símbolo, um retrospectivo e guiado pelo instinto, o outro prospectivo e guiado pelas metas últimas da humanidade, são os dois lados da mesma moeda. Um símbolo pode ser analisado de ambos os lados. O tipo retrospectivo de análise expõe as bases instintivas de um símbolo. O prospectivo revela as aspirações da humanidade no sentido de completar-se, de renascer, de obter harmonia, de purificar-se e outros. O primeiro é um tipo de análise causal e redutiva. O último, um tipo de análise teleológica e finalista. Ambos são necessários para uma completa elucidação do símbolo. E Jung acredita que o caráter prospectivo do símbolo foi negligenciado e substituído pela concepção dele como um simples produto de impulsos frustrados. Ao longo do tempo isso foi se perdendo, né? Muitas coisas, muitos dos símbolos do passado do ser humano, né, que o ser humano construiu ao longo do tempo, foi se perdendo. E o ser humano desconhece isso hoje. A intensidade psíquica de um símbolo é sempre maior do que o valor da causa que o produziu. Isso significa que por trás da criação de um símbolo há uma força de impulso e uma de atração. O impulso provém da energia dos instintos e a atração das metas transcendentais. Nenhum dos dois sozinho é suficiente para criar um símbolo. Consequentemente, a intensidade psíquica de um símbolo é um produto combinado de determinantes causais e finalísticos, sendo, portanto, maior do que o fator causal sozinho. Aqui, nesse ponto aqui, os autores eles fecham uma parte do Jung, né? Aí eles vão trabalhar com a pesquisa característica e métodos de pesquisa. Como o Jung, ele, contrário do Freud, né, que não fazia pesquisa, e não colocava as teses dele para fazer um comparativo, o Jung ele gostava muito de trabalhar, né, fazer experiências, né, e botar método de pesquisa para comprovação daquilo que ele colocava como tese, né, como uma ideia, uma ideia, mas ele colocava, ele viajava, ele rodava o planeta para fazer experiências para comprovação daquilo que da qual ele pensou e escrevia. Aqui, ó, o estudo experimental dos complexos. O Jung possui uma das mentes mais profundas e penetrantes da moderna psicologia. Encontra por toda parte os elementos de suas pesquisas em mitos antigos, em contos de fadas modernos, na vida primitiva e na civilização moderna, nas religiões do mundo oriental e ocidental, na alquimia, na astrologia, na telepatia mental e na clarividência, nos sonhos e visões de pessoas normais, na antropologia, na história, na literatura e nas artes, e na pesquisa clínica e experimental. Em inúmeros artigos e livros, expôs os dados empíricos sobre os quais suas teorias estão baseadas. Jung revela que está mais interessado em descobrir fatos do que em formular teorias. Olha, eu não tenho sistema, eu falo de fatos. Tá vendo? Eu falo de fatos. Ele não jogava, não jogava como Freud, né? Moisés e o monoteísmo. Vinha com uma criação romântica, né? Uma criação literária. Jogava lá e os adeptos do Freud que se explicassem depois futuramente, né? Ó, estudo experimental dos complexos. Os primeiros estudos de Jung que atraíam a atenção dos psicólogos se utilizaram do teste de associação de palavras e das medidas fisiológicas da emoção. Caramba. Ó, estudos de caso também, né? Ó, como já vimos ao discutir Freud, é o principal método empregado pelos psicanalistas para descobrir o material inconsciente e a maneira pela qual se entrelaçam os sistemas da personalidade. Jung, como Freud, é o mestre na técnica de estudo de casos. Assim, como é que eu estudo de casos? Eu vinha, contava o meu sonho e ele interpretava esse sonho, entendeu? Baseado naquilo que eu falava, né? O José do Egito, né? O faraó tem um sonho. O faraó tem um sonho. Nenhum dos magos e astrólogos do Egito consegue interpretar aquele sonho, mas o José ele tem o conhecimento disso. O Jung também era muito bom nisso. Daniel, por exemplo, a interpretação dos sonhos, né, Nabucodonosor, aquilo que eu falo, aquilo que eu coloco, o que eu coloco vai estar permeado de símbolos. E tanto Freud quanto Jung eram muito bons nisso, de interpretar o que eu estou falando e tirar dali o simbólico. E a partir desse simbólico, ele vai interpretar e vai me dizer exatamente qual é o meu problema. Ele vai dizer qual é o meu problema, baseado na minha fala.
Entendeu? Jung, como Freud, é um mestre na técnica de estudo de caso. Usando associações livres e sonhos como dados básicos, Jung empregou sua criatividade, sua habilidade crítica altamente desenvolvidas para decifrar um grande número de casos complexos. Casos complexos. Somente pela... Eu conto o sonho e ele vai... E aí dali ele vai interpretar isso. É fantástico o negócio. Fantástico. Isso no passado, lá no passado bíblico, por exemplo, é muito comum de Israel, né, nos antigos judeus, a questão do sonho. Os judeus eram craques nisso. Eram craques nisso, de interpretação. E dali viria, né, o que iria acontecer no futuro, fazia até uma certa previsão, uma previsão do que viria a ser no futuro. Se você olhar os sonhos de Nabucodonosor que Daniel interpretou com relação ao futuro, né, com relação ao futuro da humanidade, são craques nisso. Claro que isso vem de Deus, né? Isso vem de Deus, não é algo que você tem. Deus colocou no indivíduo. O Jung e o Freud não sabiam disso, mas era Deus que colocou esse dom, né? Deu a eles esse dom de interpretação. Entendeu? Tanto Freud quanto Jung. Ó, o método de série de sonhos. Freud, como se sabe, analisava um sonho de cada vez, através da associação livre feita pelo paciente de cada componente do sonho. Pelo uso do material do sonho e da associação livre, Freud chegou a uma interpretação do significado do sonho, que é o próprio livro dele, da interpretação dos sonhos. Embora não discordando dessa abordagem, Jung desenvolveu outro método para interpretar sonhos. Em vez de um único sonho, Jung utiliza uma série de sonhos. Aqui palavras dele. Eles, os sonhos, formam uma série coerente no curso da qual o significado gradualmente se desdobra mais ou menos a seu modo. A série é o contexto fornecido pelo próprio sujeito que sonha. É como se fossem muitos textos lançando luz sobre os termos desconhecidos, de modo que a leitura de todos os textos é suficiente para elucidar as passagens difíceis de cada um. Sem dúvida, a interpretação de cada passagem pode ser uma conjectura, mas a série toda nos dá as chaves de que precisamos para corrigir quaisquer erros nas passagens precedentes. Ele falou isso em 1953. Em psicologia, isso é chamado o método da consistência interna, sendo amplamente empregado com material qualitativo, como sonhos, histórias e fantasias. O uso que dele fez Jung é exposto claramente no seu livro Psicologia e Alquimia, de 53, do qual é analisada uma longa série de sonhos. Nesse Astrologia e Destino, a Liz Green trabalha bastante com isso, né? Também basicamente trabalhando com como é que se diz, com aquilo que o indivíduo tem, né? Até com mapas astrológicos também, com o contar dos sonhos, as famílias, o passado familiar, tudo isso aqui. Ó, estudo comparativo da mitologia, religião e ciências ocultas. Como é difícil garantir evidência nos arquétipos com base apenas em fontes contemporâneas, Jung desenvolveu grande parte de sua atenção à pesquisa sobre mitologias, alquimia e astrologia. Suas investigações levam-no a áreas pouco exploradas, onde ele descobriu muito conhecimento sobre assuntos complexos e profundos, como a religião hindu, taoísmo, yoga, confucionismo, a missa cristã, astrologia, pesquisa psíquica, mentalidade primitiva e alquimia. O exemplo mais sugestivo da tentativa de Jung para documentar a existência de arquétipos raciais é encontrado em sua erudita obra Psicologia e Alquimia, de 53. Jung acredita que o rico simbolismo da alquimia expressa muitos, se não todos, arquétipos do homem. Em Psicologia e Alquimia, ele examina uma série extensa de sonhos coligidos de um paciente, não um dos pacientes de Jung, à luz da intrincada tapeçaria do simbolismo da alquimia, concluindo que os mesmos aspectos básicos aparecem em ambos. É um tour de force de análise simbólica que deve ser lida toda para poder ser apreciada. Os poucos exemplos que apresentaremos visam dar ao leitor uma ideia do método Jung. Ele vai buscar na alquimia, né? Ó, todos esses autores que eu mostrei, ó, aqui, ó, tá vendo os desenhos, ó. Todos esses autores, eles foram buscar exatamente na psicologia analítica, na terapia analítica do Jung, ó. Vendo? Vendo aqui?
Esse livro aqui é um dos exemplos disso. Olha só, simbólico. Ó. Aí, na alquimia, como eu tinha dito. Olha aqui aos egípcios aí. Os símbolos egípcios. Tá vendo? Esse livro aqui é da Marie-Louise von France também. Deixa eu ver aqui mais aqui. Ó. Essas gravuras. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Num dos sonhos, numerosas pessoas estão dando voltas em uma praça da esquerda para a direita. Isso está no Psicologia e Alquimia, tá, gente? O indivíduo que sonha não está no centro, mas de pé a um lado. Dizem que um gibão vai ser reconstruído. A praça é um símbolo do trabalho do alquimista, que consiste em destruir a unidade caótica original da matéria-prima em quatro elementos preparatórios a serem recombinados em uma unidade mais elevada e mais perfeita. A unidade perfeita é representada pelo círculo ou mandala, que aparece no sonho através do ato de caminhar em volta da praça. O gibão ou macaco guarda a misteriosa substância transformadora da alquimia, uma substância que transforma o material básico em ouro. Esse sonho significa que o paciente deve deslocar seu ego consciente do centro de sua personalidade a fim de permitir que suas necessidades atávicas reprimidas sejam transformadas. O paciente só pode realizar a harmonia interior pela integração de todos os elementos de sua personalidade, exatamente como o alquimista só pode atingir sua meta, a qual nunca atingiu, pela mistura apropriada dos elementos básicos. Em outro sonho, um copo cheio de uma massa gelatinosa está sobre uma mesa diante do indivíduo que sonha. O copo corresponde ao aparato da alquimia usado para a distribuição e o conteúdo é uma substância amorfa que o alquimista espera transformar na pedra filosofal. Os símbolos da alquimia neste sonho indicam que o indivíduo está tentando ou esperando transformar-se em algo melhor. Quando o indivíduo sonha com água, ela representa o poder regenerador da Aqua Vitae dos alquimistas. Quando sonha que encontra uma flor azul, esta representa o lugar de nascimento do Filhus Philosophorum, a figura hermafrodita da alquimia. Quando sonha que está lançando moedas de ouro no chão, expressa seu desprezo pelo ideal do alquimista. Quando o paciente desenha uma roda, Jung vê uma conexão entre isso e a roda dos alquimistas, que representa o processo circulatório dentro da retorta, pela qual se supunha que ocorria a transformação do material. Jung interpreta de modo similar um diamante que aparece no sonho do paciente como o lápis cobiçado e um ovo como matéria-prima caótica com a qual o alquimista começa seu trabalho. Através de todos os sonhos da série, Jung demonstrou há forte paralelismo entre os símbolos empregados pelo indivíduo para representar seus problemas e seus objetivos e os símbolos criados pelos alquimistas medievais para representar suas realizações. O aspecto notável da série de sonhos é sua representação, mais ou menos exata, dos aspectos materiais da alquimia. Jung é capaz de apontar as exatas duplicações de objetos nos sonhos e nas ilustrações encontradas em velhos textos de alquimia. Disso conclui que a dinâmica da personalidade do alquimista medieval, projetada em suas investigações químicas, e a do paciente, são precisamente as mesmas. Essa correspondência exata das imagens prova a existência de arquétipos universais. Além disso, Jung, que fez investigações antropológicas na África e em outras partes do mundo, encontrou os mesmos arquétipos nos mitos das raças primitivas. Eles aparecem também na religião e na arte moderna ou primitiva. Aí ele vai dizer aqui, né, em 53, o Jung: as formas que a experiência toma em cada indivíduo podem ser definidas em suas variações, mas como os símbolos da alquimia são todas variações de certos tipos centrais, e isso ocorre universalmente. Aqui, né? Aí ele vai estar fechando aqui, né, o material de Jung. Ele vai fazer uma... assim, vai colocar o porquê de muitas vezes os psicólogos não olharem o Jung com o valor que ele possui, né? Ele vai... que é... Como a modernidade da psicologia, somente a psicologia que hoje ela é mais esquerdizada, né? Mais esquerdizada, que não é uma psicologia social,
que é uma psicologia mais social, né? E esse universo, esse cabedal, né, de materiais do Jung, como a psicologia moderna, ela olha para esse cabedal de materiais míticos, religiosos, como ela enxerga isso. Ele vai falar aqui, né? A psicologia junguiana tem um grande número de admiradores devotados em todo o mundo. Muitos deles são psicanalistas que usam o método psicoterápico de Jung e que aceitaram seus postulados fundamentais em relação à personalidade. Aí ele vai citar vários aqui, né? Gerhard Adler, Michael Fordham, Mary Harding, aí vai citar. Eu tô aqui com a penca de livros, né, de psicólogos, de psicanalistas, de terapeutas que trabalharam com o Jung, né, usando o Jung como fonte, né, de pesquisa, né. Aqui, ó, como eu falei que a Sally Nichols, né, aqui, ó, usando o tarô, aí, usando o tarô. Aí, ó, a influência de Jung fora do campo da psiquiatria e da psicologia tem sido considerável. Arnold Toynbee falava que ele, né, que ele, com o Jung, ele reconsiderou, né, que tem uma nova dimensão no domínio da vida. O Jung trazia um campo muito vasto, né, de pesquisa, de instrução, né, e assim vários outros. Ó, Jung foi atacado por psicanalistas da escola freudiana, claro, né, começando pelo próprio Freud. Glover, em 50, psicanalista inglês, fez provavelmente a mais incisiva agressão à psicologia analítica. Ridiculariza o conceito dos arquétipos como sendo metafísicos e destituídos de prova. Acredita que os arquétipos podem ser completamente explicados em termos de experiência, sendo absurdo insistir na ideia de herança racial. Glover afirma que Jung não tem conceitos sobre desenvolvimento pelos quais possa explicar o crescimento da mente. Uma das críticas principais e sempre repetida por Glover é que a psicologia de Jung é um retrocesso à psicologia da consciência fora de moda. Acusa Jung de destruir o conceito freudiano de inconsciente, erigindo o ego consciente em seu lugar. Glover não pretende ser imparcial em sua avaliação da psicologia de Jung, por volta de 1950, né, que foi falado isso. Qual a influência da teoria da personalidade de Jung sobre o desenvolvimento da psicologia científica? O que se pode perceber diretamente é muito pouco, exceto o teste de associação de palavras e os conceitos de introversão e extroversão. O teste de associação de palavras não é original de Jung. Atribui-se a Galton a invenção do teste, que foi introduzido na psicologia experimental de Wundt. Quando Jung fez uma preleção sobre o método de associação de palavras na Clark University em 1909, este não pareceu estranho aos psicólogos. O estudo de Jung sobre a associação de palavras empregou uma metodologia experimental e quantitativa que caiu nas boas graças dos psicólogos que se orgulhavam de ser científicos. O uso do teste de associação de palavras é discutido em numerosas dissertações sobre psicologia clínica e sobre técnicas projetivas. Bell, 48, Levy, 52 e Rotter, em 1951. É mais difícil explicar o interesse da psicologia pela tipologia de Jung. Foram elaborados vários testes de introversão e extroversão e há uma vasta literatura psicológica sobre o assunto. Em geral, os resultados indicam que as pessoas não se classificam em introvertidas e extrovertidas, mas que ambas as atitudes estão presentes em proporções diversas, virtualmente em todas as pessoas. Quer dizer, eu sou introvertido e extrovertido ao mesmo tempo. Aí vai estar aqui, né? Você pode pesquisar isso em Murphy, né, em 1948, sobre introversão e extroversão. A psicologia analítica não foi submetida à crítica feita à psicanálise freudiana pelos psicólogos, nem encontrou uma posição de destaque nos compêndios de história da psicologia. Não foi. O Jung, ele praticamente passou meio ao largo dos livros de história da psicologia, né? Assim, na época, não era algo muito colocado, né? Quando você ia escrever, quando os psicólogos iam escrever uma história da psicologia, o Jung era colocado meio que de lado, né? Não era nem. Imagina, vem falar de I Ching, tá ruim, né? Não vai falar de tarô. Aí é a morte, não vai. Não entra de jeito nenhum. Isso só começou a mudar lá por volta dos anos 50, tá? Alguma coisa. Por que a psicologia ignorou a psicologia analítica de Jung, quando o mundo em grande parte lhe dispensa respeito e honra? Uma das razões principais é que a psicologia de Jung se baseia em dados clínicos, mais do que em investigações experimentais. Recorreu à rigidez experimentalista tanto quanto Freud.
A excessiva discussão sobre ocultismo, misticismo e religião nos escritos de Jung aparentemente afugenta os psicólogos. E ainda mais hoje, né? Piorou. Hoje piorou. Está distante 1 milhão de quilômetros, né, do tipo de psicologia que se faz. Como eu falei, a tal da psicologia social. Essa é que é a psicologia mais usada, né, no mundo, né, hoje. Ainda mais por teóricos, por pessoas que professam o esquerdismo. Até o fim da vida, Jung continuou criando ideias originais. Em uma das suas mais recentes publicações, Jung Pauli, né, propõe um princípio sem causa que ele chama sincronicidade. Está aqui o livro, né? Esse princípio se aplica a acontecimentos que ocorrem juntos no tempo, mas que não são causa um do outro, como, por exemplo, quando um pensamento corresponde a um acontecimento objetivo. Todos nós experimentamos tais coincidências. Pensamos em alguém e esse alguém aparece, ou sonhamos com doença ou morte de um amigo ou parente ouvindo depois que isso aconteceu. Jung refere-se à vasta literatura sobre telepatia mental, clarividência e outros tipos de fenômenos paranormais como evidência dos princípios da sincronicidade. Isso já virou até música pop, né, do The Police, grupo The Police, tem um disco chamado Sincronicidade. Um disco de 1984, se eu não estou enganado, 83 ou 84. Sincronicidade, até pro pop, música pop, o Jung já usando o tema da sincronicidade, que o cantor lá, o Sting, né, era na época, pelo menos que eu saiba, ele era fã roxo, ele estava fazendo terapia e estudando a psicologia analítica do Jung. Aí ele fez um disco baseado na sincronicidade do Jungiana. Esse princípio se aplica a acontecimentos que ocorrem juntos no tempo, mas que não são causa um do outro, como, por exemplo, quando um pensamento corresponde a um acontecimento objetivo. Todos nós experimentamos tais coincidências. Pensamos em alguém, esse alguém aparece, ou sonhamos com doença ou morte de um amigo ou parente, ouvindo depois que isso aconteceu. Jung refere-se à vasta literatura sobre telepatia mental, clarividência e outros tipos de fenômenos paranormais como evidência dos princípios da sincronicidade. Acredita que muitas dessas experiências não podem ser explicadas como coincidências, ao contrário, sugerem que há outros tipos de ordem no universo, além daquela prevista pelo princípio de causalidade. Ele aplica esse princípio ao conceito dos arquétipos, argumentando que um arquétipo pode realizar-se psiquicamente dentro do indivíduo e expressar-se fisicamente no mundo objetivo. O arquétipo não é a causa dos dois acontecimentos, mas cada acontecimento é paralelo ao outro. Há uma correspondência sem causa entre as duas ocorrências. O princípio da sincronicidade poderia ser um progresso da noção de que o pensamento causa a materialização da coisa pensada. A teoria da personalidade de Jung é um dos mais notáveis acontecimentos no pensamento moderno. A originalidade e a audácia do pensamento de Jung tem poucos paralelos na história da ciência atual e nenhum outro homem, pondo de lado Freud, abriu maiores perspectivas naquilo que Jung chamou a alma do homem. Suas ideias merecem a mais séria atenção de todos os estudantes de psicologia. Você vê que os dois autores aqui, né, o nosso Calvin Hall e o Gardner Lindsay, eles são fãs roxos do Jung, né? São fãs roxos do Jung. Vê como eles terminam aqui. Eles não são assim lá muito fãs do Freud, mas do Jung dá para notar que realmente eles são fãs. Eles terminam dessa forma aqui. Suas ideias merecem a mais séria atenção de todos os estudantes de psicologia. Aí tem uma bibliografia, né? Tem as obras, né? As obras completas do Jung, dentro do que se pode, as referências de tudo que o Jung, assim, como é vasto o material, e aqui está todo o material todo de pesquisa dos livros do Jung, estão em inglês, beleza? Não estão em outra língua que não seja o inglês. O capítulo 3, que nós vamos fazer assim que nós destrincharmos aqui outras cocitas, vai ser as teorias culturalistas, Adler, Fromm, Horney e Sullivan. Eu espero você lá, se Deus quiser, beleza? Hoje eu falei um pouquinho da teoria analítica de Jung, né? Deu um rasante no que o Jung produziu. Ele produziu muita coisa eu tive que deixar, né?
tive que deixar para trás, porque senão nós não iríamos terminar esse vídeo hoje, que é coisa pra caramba. Só a literatura do Jung é vastíssima. Se você fosse dar conta, for pegar para ler, você vai ter muito trabalho mesmo, beleza? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, comente um pouquinho do nosso queridíssimo Carl Gustav Jung aqui, mais uma vez no canal Paulo Dharma 1970. Assistam, curta o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse material, beleza? Então vamos lá. Tchau, gente, até a próxima. Obrigado, valeu!